Olá, gente, eu volto hoje ao meu comentário de toda segunda-feira para tratar de Sua Excelência, o eleitor, figura decisiva nas eleições municipais e em qualquer eleição que a gente dispute. Antes disso, eu convido vocês que ainda não se inscreveram em nosso canal, que se inscrevam aqui. E convide amigos e amigas a fazer o mesmo para que nós possamos estar sempre em contato. Preste atenção também que durante a minha fala vão aparecer aqui meus endereços do meu blog, do Facebook, do Instagram e do Twitter, que são ambientes virtuais nos quais nós podemos também nos encontrar para conversar. Nas análises que têm prosperado a propósito das últimas eleições, têm se destacado questões realmente centrais, como o fracasso dos candidatos e candidatas apoiados pelo presidente Jair Bolsonaro, o fortalecimento dos partidos de centro e centro-direita e a resistência dos partidos de esquerda que não obtiveram o melhor desempenho, entretanto marcaram a sua presença particularmente em algumas eleições de capitais, onde jogaram um papel, digamos assim, predominante. Nem sempre com o resultado eleitoral desejado, porém acumulando forças para a continuidade imediata da nossa luta. O que se tem falado quase nada é sobre o comportamento do eleitor. Fala-se muito nas restrições à campanha propriamente dita, mas ao comportamento do eleitor, da eleitora, do cidadão comum, se tem falado pouco e é sobre isso que eu penso que nós precisamos também discutir. Eu costumo dizer que candidatos e candidatas de partidos como o PCdoB e outros partidos de base popular, numa campanha eleitoral, seja para que cargo concorram, e em particular no caso último de vereadores e vereadoras, é necessário particularmente o contato direto, olhos nos olhos, a conversa direta, a ausculta dos eleitores, porque é uma campanha em que está em jogo o destino da cidade. E é possível ouvir cada um e cada uma sobre o que pensam, o que sofrem e o que desejam para melhorar a sua condição de vida em nossa cidade. A pandemia impôs restrições enormes a isso. Desde a pré-campanha veio o isolamento social, que teve que ser rigoroso, como absoluta necessidade para conter a expansão do vírus, e vieram durante a campanha propriamente dita restrições a mais impostas pela Justiça Eleitoral. E isso dificultou muito, particularmente, repito, aos candidatos de base popular, esse contato mais direto, mais estreito. Claro que a partir de um certo instante, muitos candidatos e candidatas fizeram, a maioria ou quase todos fizeram, as visitas, as pequenas reuniões, mas nunca como antes. Inclusive, para determinadas candidaturas a prefeito e a prefeita, precisavam de maior visibilidade, foi um fator negativo muito importante a proibição da Justiça Eleitoral de que se fizesse, por exemplo, mini carreatas, ou seja, 3 ou 4 veículos conduzindo o candidato com um som para chamar a atenção dos eleitores e assim poder disseminar melhor a sua imagem e a sua mensagem. Entretanto, nós deveríamos nos perguntar, e o eleitor comum? E o cidadão e a cidadã que votaram ou deixaram de votar? Ou que compareceram às urnas e preferiram votar em branco ou anular o voto? O índice de abstenção nessa eleição foi de 20,3%, o maior percentual desde 1998. Isso significa, gente, que cerca de 30 milhões de eleitores e eleitoras que estavam habilitados a votarem não compareceram às urnas, nem no primeiro, nem no segundo turno. Por quê? Aí eu penso que nós precisamos refletir com muito cuidado. Em primeiro lugar, porque este pleito aconteceu ainda no quadro geral do país de negação da política, da onda conservadora que produziu no seu bojo a eleição desse presidente energúmeno, Jair Messias Bolsonaro, e com ele governadores, deputados e senadores, sem eira nem beira, sem tradição na política, sem compromisso real com o processo democrático. Infelizmente, é claro que as urnas mostraram que uma parcela imensa do eleitorado já não optou por candidaturas
a imagem e semelhança do Bolsonaro, o que mostra o desgaste da figura do presidente e que também a parte expressiva do eleitorado desperta para a necessidade de que a política propriamente dita possa percorrer seus caminhos e fazer funcionar o regime democrático. Tanto assim que a grande maioria de prefeitos e prefeitas eleitos e também de grande parte dos vereadores e vereadoras eleitos foram escolhidos entre aqueles e aquelas que a população identifica como de militância partidária, que já ocuparam cargos públicos anteriores ou não, ao invés daqueles livre-atiradores que entram em cena negando a política e se dizendo contra tudo e contra todos, revelando assim um grau de irresponsabilidade que parece que a partir do pleito passado, agora de novembro, já não cola mais. Tudo bem que esse ambiente geral ainda predominantemente conservador, negativista, tenha contribuído para esse índice de abstenção altíssimo, repito, o maior dos últimos 20 anos. Também contribuiu a própria pandemia. Uma parcela do eleitorado não foi votar com receio do contágio pelo coronavírus. Tudo isso é verdade. Mas, minha gente, sobretudo nós, você que me assiste agora, que tem militância política, filiação partidária ou não, mas que atua politicamente, participa das lutas concretas o ano inteiro, independentemente até dos episódios eleitorais. Nós precisamos conversar com as pessoas. Nós precisamos abordar o cidadão e a cidadã que votou ou que deixou de votar. Nesse último pleito, ouvindo. O eleitor precisa, neste interregno que nos leva até 2022, quando acontecerá o novo pleito, o eleitor precisa ser ouvido e precisa falar, expressar seu sentimento, suas dúvidas, suas inquietações. Por isso, eu sublinho aqui a absoluta necessidade de militantes que atuam permanentemente na luta do povo possam incluir na sua agenda cotidiana, na sua pauta, essa discussão. Não é tempo de eleição. As eleições passaram. É um ambiente favorável a que a gente possa ouvir cada um e cada uma. Você votou em quem? Muitos já nem lembrarão, porque uma parcela expressiva do eleitorado tem um nível de consciência política bastante rebaixado e às vezes vota em troca de um favor momentâneo, isso é verdade. Muitos votaram e simplesmente porque alguém pediu sem uma maior reflexão. E outros tantos votaram com consciência. O que é que leva o cidadão comum, a cidadã, a agir de uma forma ou de outra? Nós precisamos ouvi-los, particularmente agora que os militantes ativos, os partidos que de fato atuam na política ininterruptamente, porque dos 33 partidos políticos habilitados a disputarem as últimas eleições, nós sabemos, você sabe, que uma parcela muito grande desses partidos, a maioria desses partidos, não passa de legendas cartoriais, infelizmente. São legendas habilitadas junto à Justiça Eleitoral que se prestam à inscrição de homens e mulheres dispostos a disputar as eleições. Tem um programa apenas formal. Os eleitos não se sentem necessariamente obrigados a cumprir o programa. Entretanto, há uns 5, 6 ou 7 partidos políticos, talvez eu esteja sendo preciso ao nominar essa cota de partidos, que de fato agem, atuam de uma forma ou de outra ininterruptamente, independentemente de eleições. O PCdoB é assim. O PCdoB em 2022 fará 100 anos de existência. Mais de um quarto da sua existência é inclusive proscrito, proibido, perseguido, posto na ilegalidade e alvo da repressão policial. Entretanto, manteve-se esse tempo todo. É o partido mais antigo no Brasil, sempre em atividade permanente junto ao povo. Nós do PCdoB em particular, mas todos vocês que atuam em partidos progressistas de base popular, né, nós temos sim essa tarefa agora de escutar e de avaliar quais são os caminhos que podem levar o eleitor ao voto consciente no próximo pleito.
Fica essa sugestão, fica esse item para a nossa agenda cotidiana de trabalho político. Grande abraço.